Signo de Libra, previsões, orientações e energias disponíveis. Vamos ver com o tarô quais são as mensagens que os librianos precisam e podem saber neste momento. Eu sou a Lucélia Oshiro, sua taróloga de confiança, e aqui você encontra tarô pé no chão, com ética e sem sensacionalismo. E para agendar sua consulta de tarô ou então astrologia, numerologia, mesa radiônica, constelação familiar sistêmica ou ainda registros acásticos, o meu contato está na descrição do vídeo. Vamos à sua leitura signo de Libra, começando com uma energia geral para os librianos para a sua semana ou seus próximos dias. E você vem com a carta do imperador. É uma energia de muita força, de muito poder pessoal, autoridade e organização. O imperador é a energia da governança, da organização do seu cotidiano, de estar tudo certo, tudo em ordem, e você, dando conta de, a partir dessa ordem, dessa organização, crescer em termos de carreira, crescer em termos financeiros, crescer, naquilo que você se propõe, nos seus projetos, tá. Porque a gente só consegue crescer quando a gente dá conta de estar aqui organizado, porque se tiver uma bagunça aqui, a gente não cresce, a gente fica meio que perdido, né. Andando em círculos. E eu vejo que para os librianos é uma semana de crescimento, de expansão. Por quê? Porque você deu conta de colocar ordem na casa, de deixar as coisas bem estruturadas. Talvez nos dias anteriores, nas semanas anteriores, você procurou olhar para as suas questões, olhar para as suas planilhas, olhar para a sua carreira e você colocou ordem na bagunça, que pode ser uma bagunça externa, uma bagunça familiar, uma bagunça nas contas ou uma bagunça interna, e agora que está tudo em ordem, agora sim você consegue expandir, tá? E se você não colocou ordem na bagunça, então o 4 ele faz essa organização, tá? Para depois ter esse momento de crescimento. O imperador também traz autoridade. Então, para alguns librianos, é como se você tivesse numa posição de destaque, de autoridade, de liderança dentro do seu trabalho, dentro de um grupo que você transita. Não precisa ser necessariamente um trabalho remunerado, mas onde você, de repente, faz um trabalho voluntário, você faz um trabalho em grupo, você está lá, né, ajudando, contribuindo. eh, Enfim, você, de certa forma, sendo líder, né, tendo uma voz de comando, uma voz de influência, tá? Uma voz de influência. Como se você estivesse dando opiniões e as pessoas estão respeitando aquilo que você está falando, então aproveita. É uma semana bem positiva para você fortalecer a sua influência, a sua reputação, a sua autoridade, tá? As pessoas vão estar ouvindo o que você falar e respeitando muito. Aham, muito bom. No fundo do deck, a justiça. Então, é o imperador e a justiça. Então, é uma semana super positiva para você colocar as coisas em ordem, é, cortar o que precisa ser cortado no sentido de fazer algumas aparar arestas em relacionamentos, por exemplo, para que daqui para frente a coisa cresça, como se eu tivesse que podar os galinhos da árvore para que ela cresça melhor, né? De forma mais ordenada. Que mais para os librianos? Que mais para os librianos para os próximos dias ou semanas? Dois de espadas. Dois de espadas fala de uma dúvida ou de você sendo ou tendendo a ser um pouco reativo. Só que não tem nada te incomodando, te atrapalhando ou te ameaçando. É um pensamento ameaçador ou um pensamento amedrontador. A sua mente pode estar criando fantasmas do tipo: ah, tem alguém que vai me atacar, ah, estão contra mim, estão falando mal de mim, eu me sinto inseguro. Só que no externo não tem nada, não tem uma ameaça real e não tem ninguém.
te provocando ou te ameaçando de fato, sabe? Mas é a sua mente que fica: "E se acontecer isso? Ah, e se fulano vier falar isso? Ah, e se não sei o que lá?". Calma, né, calma. Não fica projetando esses fantasmas, porque senão você cria esses fantasmas internamente e isso impede você de crescer. Isso impede você de progredir. Por quê? Porque você fica aqui paralisado, como se fosse congelado, né? Congelado por quê? Porque a sua mente não te permite avançar. E se der errado? E se não sei o que lá? Né? Então é a mente, espadas é a mente, te bloqueando, criando bloqueios que inclusive impedem as pessoas de chegarem até você, de se aproximarem de você. Porque às vezes você fica tão na defensiva que as pessoas têm até receio de chegar em você e falar alguma coisa. Como se você tivesse, assim, 2 pedras na mão, né, e a pessoa fala assim: "Eu não vou falar com ela não, não vou falar com ele não", porque uma autoridade pode dar a impressão de autoritarismo, dependendo de como você usar essa energia, né. Então aqui você tem um bloqueio, mas não um bloqueio que: "Ai, tem um bloqueio na minha vida". Não, é você que está tentando bloquear uma energia, você está tentando bloquear uma pessoa, só que nisso você acaba impedindo outras pessoas de se aproximarem também. Talvez com medo de se machucar de novo, você cria esse bloqueio, né? De não ter um outro relacionamento, de não fazer amizades no trabalho, sei lá, quais são as crenças que estão te guiando, né? E que estão te bloqueando nesse momento, tá? Mas é hora de quê? De você abrir os olhos e perceber que não é nada ruim o seu cenário. Não tem nada de difícil ou de bloqueio real. É um bloqueio imaginário, né? Porque o imperador, ele está expandindo, ele está crescendo. Talvez aqui está falando de você crescer no seu círculo de amizade, crescer no seu âmbito de influência, de atuação no seu negócio. Só que aqui você está um pouco limitado, como se, né, tivesse paralisado pela concorrência ou tivesse com medo de avançar. Porque o que que os outros vão falar? O que que os outros vão pensar? E também, né, e se você fica pensando nisso, o que que os outros vão pensar, já que Libra é sim um signo, que muitas vezes ele busca a aprovação do outro, né, só que essa aprovação do outro não pode ser uma dependência do outro. Você busca a opinião, a aprovação, né, para conciliar, para de repente pegar uma opinião ali e melhorar suas questões, só que não que você vai ficar dependendo do que as pessoas vão falar, porque isso paralisa, tá? Então, são 2 energias bem contrastantes aqui, porque o imperador é energia de Áries, Áries vai, e aqui o 2 de espadas fica, ele, né, ele bloqueia. Aqui, Libra, tenta perceber ao longo dessa semana, eh o que que você fala para você mesmo? Porque não é ninguém que está te falando nada. É o que você fala para você mesmo sobre essa questão de sucesso. Sucesso em qualquer sentido, seja sucesso, em dinheiro, conta bancária, sucesso na sua carreira, sucesso, amoroso, sucesso na vida pessoal, na sua saúde. Para você, o que é ter sucesso? Ok. E sobre sucesso, o que você fala de si mesmo em relação ao sucesso? É como se você não se sentisse merecedor, tá? É como se você não se sentisse merecedor.
Você até fala, não, eu mereço sucesso, mas daí você vai encher os comentários aqui embaixo de eu mereço sucesso, mas não é tanto uma afirmação para o universo, mas é como se fosse uma tentativa de autoconvencimento, tá? Vamos ver, o que mais para os librianos? Eu não perguntei, né? Saiu o Sol e a Torre, mas eu não fiz a pergunta. O que Libra precisa evitar essa semana? O que Libra precisa evitar esta semana? Evitar o três não, oito. Oito de pentáculos. Evitar o oito de pentáculos, fazer as coisas de qualquer jeito. Eu sei que Libra é regido por Vênus, é muito atencioso, caprichoso, zeloso, faz as coisas com muita ética e estética, né? Mas essa semana evita fazer as coisas meio que de forma displicente, sem prestar muita atenção. Sabe quando eu tô tão ou distraído, ou de saco cheio, ou cansado, com sono mesmo, fisicamente cansado, que daí eu pego e faço alguma coisa assim, ai, eu preciso terminar isso, preciso cumprir o prazo, eu vou fazer para tirar da frente. Evita isso, tá? Porque aqui pode ter uma energia de retrabalho. Se você fizer de uma forma não dedicada, não consciente, é, isso pode sair um resultado que depois isso volta para você. Sei lá, tem que escrever um relatório. Você escreve assim, vou escrever meio que para forma. E aí depois isso vai voltar para você, vai ter retrabalho, o prazo vai passar, e aí depois você vai ter que protocolar de novo, e aí vai dar uma volta, sabe? Então, evita isso. Evita isso. E outra coisa é negligência. Eu sei, né, de novo, evitar a negligência com as suas coisas ou com o seu dinheiro, nesse sentido de eu gasto demais, eu uso de uma forma com desperdício, sabe? Porque o que que ele está fazendo aqui? Aqui ele tem que pintar o desenho. E ele vai pintar, e ele pinta, e ele esparrama tinta por tudo quanto é lado. Por quê? Porque ele não está sendo cuidadoso, ele está sendo meio negligente. Então, assim, cara, a tinta custou caro, e você está usando a tinta gastando a torto e a direito. Então, também pensa nisso e presta atenção, ser. é, evita desperdício, né? E não estou falando de desperdício de tinta, estou falando de desperdício de tempo, de desperdício de dinheiro, de recurso. Não é só porque você tem um monte que você vai desperdiçar, sabe? Economiza um pouco mais. Economiza um pouco mais. Economiza nas coisas, né? Nos recursos que você vai usar, sei lá, economiza água, economiza luz, essas coisas básicas. Economiza tempo, economiza seu tempo, porque tem coisa que assim não vale a pena a gente investir tempo. Você vai até lá, às vezes é mais barato você pagar um motoboy para trazer para você do que você ficar se deslocando, por exemplo. Então, são economias, tá? Economiza isso, tempo, recurso, e economiza palavras. Economizar palavras, não desperdice as suas palavras, não desperdice a sua energia. O que você tem que ativar essa semana? O que os librianos precisam ativar esta semana? Ativar a energia do sol. Ativar a energia do sol é ativar a sua energia solar, a sua vitalidade, a sua energia libriana. Libra no lado positivo, no lado luminoso, não no lado sombra. Não na dependência do outro, mas na busca do equilíbrio interno.
na harmonia, né, na harmonia com o entorno, que eu vejo que para você é até fácil, né? Estar em harmonia com o entorno, mas estar em harmonia com você mesmo. Isso passa por uma autoaceitação. Autoaceitação. O imperador fala de autoridade e poder sobre a própria vida. E aqui a gente tem o sol, né? O sol, o imperador, tem essa energia de rei, rei sol, o imperador como rei também, de protagonismo, de soberania. Essa é a palavra, soberania, tá? Você tem essa semana um potencial enorme de brilhar, seja nas suas relações pessoais, seja nas suas atividades, nas suas entregas. Tem um potencial enorme de brilhar, só que às vezes dá medo de ir para o palco. O sol também fala de ativar a alegria e a energia da sua criança interior. Aquela energia da espontaneidade, da leveza, da brincadeira, de dar risada de si mesmo. Não leva tudo tão a sério, né? Não tem que ser sempre perfeito. Não significa que tem que ser de qualquer jeito. Não, tem que ser bem direitinho. Mas não precisa ser tão rigoroso, tão no controle da situação. Seja mais criança, brinca um pouco mais, né? Sei lá, seus filhos, sobrinhos, netos vierem assim, vai, brinca com eles, vai jogar um jogo, né? Monta uma atividade, tem essa energia de brincar, de ativar a sua criança interior, trazer ela à tona, para quebrar um pouco ou uma rigidez ou uma tristeza, tá? O que Libra precisa prestar atenção essa semana? Presta atenção nos lírios. Os lírios falam de paz de espírito, paz interior. Presta atenção naquilo que te traz paz. E faça mais coisas, mais atividades daquilo que te deixa em paz. E menos coisas daquilo que te deixa sem paz, né? Que te tira a paz. Aquilo que te tira a paz, para de fazer, para de pensar, né? Para de dar corda para essa pessoa que te tira a paz. Então, fortaleça a sua paz. Faça coisas que te tragam essa paz. É simples, é simples. É fácil? Nem sempre é fácil. Simples não é fácil. Não significa necessariamente que é fácil, tá? Oráculo da Lua para os librianos. Eu tô intrigada com esse oito de pentáculos, tá? Mas vamos lá. É, Oráculo da Lua para vocês, eclipse da Lua cheia, as conclusões estão ao seu alcance. Tem algo que você pode concluir, finalizar. Finalizar não no sentido de cortar, deletar, banir, nossa, não quero mais isso na minha vida, tchau e benção. Não é isso. As conclusões no sentido de eu vou despedir, eu vou terminar isso e eu entrego isso. Eu não quero mais isso para mim. Então é como se você fechasse um ciclo na sua vida, um ciclo talvez de dor, né? De dor emocional. Por quê? Porque é um eclipse de lua cheia. Tinha uma coisa que eu já estava cheio, de saco cheio, e aí eu finalizo com amor e libero. Isso tem a ver muito com o emocional. A gente está falando de lua cheia, tá? Que é um emocional transbordando, que às vezes está tão transbordando que eu já não aguento mais, mas eu não vou sair soltando os cachorros, eu não vou eliminar de uma vez, mas eu vou fechar isso. Eu vou fechar essa história dentro de mim. Internamente, eu dou um fechamento para essa história. Eu não vou mais ficar pensando nisso. O que passou, passou e é passado. Eu não tenho controle sobre isso também, né? Porque as conclusões estão ao seu alcance. Às vezes, um relacionamento já acabou, mas você ainda ficou naquele relacionamento.
aquela história de dor, né, que algum abuso, alguma coisa que você pode ter passado, alguma perda financeira, demissão, enfim, qualquer situação dolorosa que você possa ter passado, aquilo passou, mas não se concluiu, por quê? Porque você ainda fica, né, mastigando isso. Fica mastigando isso, é uma lua cheia, isso fica me enchendo, né, me preenchendo, e quando te preenche, não sobra espaço para renovar os sentimentos, tá? Então é isso, e o eclipse tá trazendo essa energia de aceleração para liberação dessas dores, porque a conclusão tá ao seu alcance. A coisa em si já acabou, o fato concreto já acabou. A conclusão, o encerramento disso, colocar um ponto final nessa história, é mais uma questão interna. De você se despedir dessa história, de você fazer o luto desse relacionamento e liberar, tá? Mensagem final para vocês. Mensagem final para os librianos. Quatro de espadas. Eu levo o tempo necessário para redescobrir a minha vitalidade. É isso, você precisa redescobrir a sua vitalidade. Aquilo que te traz, né, alegria, aquilo que te traz brilho, que faz o seu brilho, mas não é um brilho purpurina externo, não, é um brilho interno que ele precisa desabrochar, como essas flores aqui. Como se essas flores elas refletissem a luz do sol. Então, a sua energia interna, ela precisa se abrir para o mundo, que é o que te traz vitalidade. Então, eu tomo o tempo necessário para redescobrir a minha vitalidade. Este é o convite para você, tá? E tem mais uma coisa aqui. Essa vitalidade que a gente está falando, ela tem a ver com esse 8 de pentáculos, de você evitar também fazer sempre a mesma coisa. O 8 de ouros é aquela energia que é da disciplina, de fazer tudo sempre muito organizado, muito metódico, muito direitinho, só que no negativo ela vira uma rigidez, uma armadura, tipo aquele processo engessado. Então, aquilo que te traz vitalidade, de repente, é quebrar um pouco a regra, quebrar um pouco esse processo, porque pode ter outras formas de fazer isso, ou de conduzir um assunto, ou de trabalhar, ou de levar o seu dia a dia, que não precisa ser tão a ferro e fogo, ok? Então, fala de uma liberação desse excesso de rigor. O que que a gente tem aqui? Aqui é 8, né? 8 de ouros. E aqui a gente tem 4. 4 de espadas. É como se precisasse quebrar um pouco, né? Diminuir esse excesso, cortar pela metade esse excesso de foco no material, no processual, no resultado, na coisa muito tangível e caminhar um pouco mais para esse lugar do abstrato, da subjetividade, como se você precisasse dar um pouco de espaço para as coisas mais etéreas. Pode ser espiritualidade, sim, mas talvez um pouco mais de arte e criatividade, porque é a energia do sol, tá? Os samurais antigamente, né, que o samurai tem muito a ver com a arte da guerra e tudo mais, só que ao mesmo tempo que eles praticavam a arte da guerra, eles praticavam a arte do Shodo, que é aquele pincel que fazia o pincel e a escrita dos kanjis, dos ideogramas. Então, a guerra e a arte para os samurais, ela estava muito atrelada, porque a arte da espada e a arte do pincel, do Shodo, elas tinham muito a ver com essa paz de espírito, com essa leveza, tá certo? Então é isso, Libra. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta. E eu vou deixar aqui na tela alguns vídeos que podem ser úteis para vocês, para que a sua vida melhore ainda mais.